Gente, é desse jeito mesmo. Todo mundo que entrar tem que pedir permissão. E aí vai ficar aparecendo aí na tela, porque a minha tela está compartilhada com vocês. Vou tentar localizar aqui. Assim, ficou melhor. Isso. Tem muita gente aqui que eu não conheço. Então, se quiser fazer alguma pergunta mais específica sobre a organização da conversa, fiquem à vontade. Tá. Como é que eu faço para acompanhar o rosto das pessoas, ou seja, ficar só a tela do... Vai ficar, por enquanto, fica aqui, ó. Por enquanto está a minha tela fixa, mas depois a gente vai colocar a sua. Deixa eu tirar a minha para você ver. Ó. Quando eu tenho a possibilidade de deixar a sua fixa, já comecei a gravar, né? Aqui, onde você está vendo esse ícone, desculpa, está aparecendo isso aqui aparece só para mim, para aceitar quem está chegando. Então, aqui você tem um ícone com esse número, 37, 38, são as pessoas que estão entrando. Aqui, Marcelino, quando você clica, você tem essa possibilidade também. Aí, na sua máquina, quando você clicar, você vê os nomes e consegue ver uma foto bem pequenininha de cada um. Eu acho que mais para o fim da nossa conversa, a gente consegue pedir para que as pessoas abram as câmeras, que aí a gente vê as câmeras, né, pequenininhas. Entendi. Isso. Aí, então, são só dois ícones, esse de pessoas e esse aqui do chat. Aqui no chat, você vê toda a parte escrita, tá bom? Sim, que é a parte que eu tenho aqui na minha telinha. Uhum. Agora, a Camille, que vai conduzir toda a conversa com você, eu vou desligar minha câmera, né, quando a gente começar, a Camille que vai conduzir, e eu vou acompanhar o chat aqui com o pessoal, tá bom? Tá bom. Então, eu vou te... Pode dizer. Eu vou compartilhar, vou esperar chegar mais as pessoas, esse mesmo documento que eu mandei para você, com a sequência de perguntas, eu vou mandar para os participantes, para eles saberem, né, quais serão as perguntas, e aí eles ficam mais tranquilos, né, para saber se a pergunta que ele quer fazer também já está ali, contemplada. E, de alguma forma, eu vou esperar a sinalização da Camille para responder as perguntas. Não vou ficar isso, que ela vai conduzindo. Agora sim, eu estou acompanhando aqui a conversa. Seja bem-vinda, Sabrina. Adorei ver uma inscrição do Rio Grande do Sul. Está mais frio que aqui, né? Então, muitas pessoas que eu não conheço. É interessante como que as redes sociais nos permitem, assim, chegar onde a gente nem imaginava, né? Algumas pessoas falaram para mim que eu divulguei que estariam se inscrevendo para assistir. Mas que bom. Muita gente interessada em te ouvir, Marcelino. Aí é Uberlândia, não é isso? Sim. Você já esteve no Frei Araxá? Eu já estive no Frei Araxá algumas vezes. Em Uberlândia eu já estive aí. Num evento que acontece, um sarau que acontece em um bar. Um bar conhecido aí, que tem eu lembro que tem umas máquinas de datilografia antigas. Quando foi isso a última vez? Esse sarau? Quase uns 4 anos. Recente. Estive Conheço aí um grupo de Uberlândia, Porcas Borboletas. Você acredita que eles eram da minha época de faculdade? Meus colegas de turma? Eu sou parceiro do Enzo. Do Enzo. O filho dele estuda conosco. Ele é nosso aluno lá no campus. Tá vendo? Que legal. Enzo Banzo, Danislau também. Sim. São daqui, são da UFRGS. O pessoal deve estar achando estranho porque meu nome está ali, Adriane Mirites Neves de Lima. Nossa, eu sempre esqueço de trocar o nome. Uma amiga que abriu para mim essa conta e toda vez antes de entrar eu esqueço, mas tudo bem. Logou no dela, né? Ana Cláudia está dizendo que esse bar fechou. Eu nem fiquei sabendo, Ana, desse sarau. Fechou. Abre seu microfone, Ana, para falar com eles. Acontecia constantemente lá. Como era o nome do bar? Mas era um bar... Aliás, era o antigo Café Literário.
Pode abrir o Isso. microfone, Ana, se você quiser conversar com eles, Ana Cláudia. Estive, participei do sarau. Onde é que é o vestibular daí, onde vai cair o Pontos Negreiros? Foi cancelado? Ele já estava com inscrições encerradas, então nós já estávamos nos preparando, a prova deveria acontecer no final de abril, e agora está suspenso, então não tem data, né? Oi, Gisele, oi, Marcelino, boa tarde. Oi, quem está falando? Ana Aqui é a Ana Cláudia? Cláudia, isso, eu também sou E aí? professora de literatura, como a Seja bem-vinda. Gisele. Fui Olá. aluna da Gisele, fã dela. Ah, não me põe velha, não. Não, foi na faculdade. Olha a Gisele já formando pessoas aí. Nossa, e me formou mesmo. Tá vendo que coisa? O bom de um mestre, de uma mestra, é quando de fato modifica a vida da gente. Um grande mestre e uma grande mestra deseduca a gente para as coisas que fomos erroneamente educados. Não é, não? A Gisele Educa no transformou minha sentido de relação abrir. com... A Gisele transformou minha relação com a língua inglesa e o ensino de língua inglesa. Ela fala inglês bem também, a Gisele. Perfeito. É mesmo. Mas eu ia só comentar. Meu Desculpa, inglês pode. é péssimo. Meu inglês é péssimo. Eu só sei falar shopping center e olha lá. Pode contar com a Gisele. Ela me deu aula de inglês instrumental, que foi muito bom, foi muito legal. Olha que coisa. Marcou mesmo. Mas eu só ia comentar sobre o bar que você falou. Ele era um café literário, né? Ficava aqui, ficava no nosso bairro, chama Bairro Fundinho, que é o bairro mais antigo de Uberlândia. E aí lá era uma sebo literária também. O dono de Era um lá. sebo, exato. Ele ficava numa Isso, esquina. isso. Comida boa, umas coisas boas. Exatamente. E aí o dono de lá, ele sempre trazia escritores brasileiros para vir para cá e fazerem uma noite de autógrafos, né? Fazer um bate-papo com os leitores. E aí eu não tive a oportunidade de ver você. Quando você veio, eu não pude participar. Mas uma amiga minha pegou seu autógrafo, ela até me mostrou. Tá vendo? Eu tenho nesse sarau cantava um rapaz, um cantor, compositor bem jovem. Ele me acompanha no Instagram, bem talentoso ele. Mas tem também o pessoal do Pocas Borboletas. Tem. Aqui a cidade está... A gente está crescendo nessa questão de autores e artistas. Tá? Estamos orgulhosos do nosso povo. Que bom. Ótimo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, valorizando a cultura. Muito obrigada, estou ansiosa para esse momento aqui. Você casou recentemente, que tem uma foto sua. Pois é, você viu uma foto toda montada de noiva? Não, vamos fazer 3 anos de casada já, mas é falta de criatividade na foto mesmo. Saiu uma matéria sobre os casamentos cancelados em época de pandemia, com tudo pago, aí tem que ser remarcado tudo. Tem casamento virtual, inclusive. Tem muita gente casando só no cartório. Inclusive, eles estão casando no cartório para marcar a data da festa para outros dias. Eita, muito bem. E aí o pessoal está tendo que se adaptar, né? Quem vive das festas, economicamente falando. Nossa, tudo, né? Então, Tudo está sendo uma readaptação para todos nós, né? Muito bem. Eu vou desligar meu microfone e deixar aberto para outras pessoas que queiram participar. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado pela presença. É isso, eu que agradeço. Que honra estar nessa reunião com o Marcelino, viu? Carolina, como vai? Tudo bem? Tudo bem, querida. Você é professora também? Foi formada pela Gisele? Sou professora também. Eu sou professora de uma escola pública em Uberlândia, de um cursinho preparatório de uma escola particular. E estou simplesmente apaixonada por contos negreiros. Bendita a hora que a UFO colocou contos negreiros para os alunos, viu? Eu fiquei tão feliz com essa notícia,
Tem uma universidade lá do Ceará que tinha adotado, da Paraíba também, agora recentemente, agora também no Rio Grande do Sul, vocês aí de Minas Gerais. Eu acho que eu estou perto de morrer, será que é isso? Não, pode ter certeza. E o mais bonito é como que esse conto tem, eu vou fazer até um trocadilho, contagiado os alunos, sabe? A identificação que os alunos conseguem nesse conto, independentemente da classe social, eles dos contos, né? Mas sem dúvida nenhuma tem um que eles são apaixonados, que é Totonha, que eles Totonha é minha tia Totonha. Ela não queria aprender a ler hilária. de jeito nenhum. Ela não é submissa ao sistema, né? Digamos assim, ela tem o jeito dela. Era minha tia Totonha que falava isso, capim sabe ler. Eu adorava, eu dizia, mas tia, a senhora precisa ler que nada, capim sabe ler. Eu já sei ler, eu leio a vida, eu leio o quintal. É isso aí. Tá vendo ali a mocha preta? E aí fui escrever para defender a minha tia, né? Eu escrevo por 2 motivos, para me vingar e para dar vida às pessoas que já se foram. E outra coisa que me chamou muita atenção também no livro é a questão da prosódia, né? A questão que você... o cuidado que você tem em manter a linguagem real das personagens, o sotaque. Isso faz com que o aluno se aproxime cada vez mais. Eu falo do aluno porque é o contato que eu tenho, o feedback que eu tenho, né, por meio deles é muito, muito legal. Então, eu acho interessante isso. O Contos Negreiros, ele ganhou o prêmio Jabuti naquele ano, em 2006, e ele foi lido, evidentemente, por um grupo, né, de jurados ligado... Esse grupo ligado a uma literatura mais status quo, etc. Então, ele convenceu esses jurados. Ao mesmo tempo, ele é um livro que até hoje ele repercute nos saraus, pelas periferias do Brasil, atores e atrizes pelo Brasil inteiro, presídios, onde eu já estive com eventos literários, com oficinas literárias, em todos os lugares, em todas as classes, em todos os ouvidos. Isso me anima demais. Que é um livro que chega, de fato, com muita verdade, pouca solenidade, né? Já chega no ouvido de quem lê e ali fica. Parabéns, viu? Porque é uma obra que, como você falou, ficou, sabe? Ficou para mim como pessoa, como professora, e assim que minha filha tiver maturidade, eu quero que ela leia, que ela entenda as diferenças sociais por meio dessa obra, porque é uma maneira também de podermos desmistificar preconceitos, né? Exatamente, amiga. E eu acho um livro sobre preconceito. É um livro sobre preconceito. Muito obrigada. Já, né, Gisele? Obrigado, Carolina. Tudo bem. Bem, Camille já chegou. Já está aqui. Pode abrir sua câmera, Camille. Cadê a Camille? Para vocês se conhecerem. Bem, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, só explicar aqui como vai ser a nossa dinâmica. Olha, tem um sol na minha cara, que bom, isso é bom, não é? Vitamina D. Não está tomando sol nenhum, eu vou deixar. Precisando de vitamina. Bem, algumas pessoas ainda estão chegando, acho que nem metade ainda logou, e aí eu vou ficar... A mediação, então, vai acontecer por mim, pela Camille. A Camille vai conduzir, ela é estudante também, né, do 3º ano do ensino médio, acabando de chegar aqui. Camille, pode abrir sua câmera. A Camille, então, é nossa estudante, a responsabilidade dessa mediação ficou por conta dela, né? Então, nós organizamos toda a... Vou colocar a carinha aqui da Camille para todo mundo ver. Bem, a Camille, então, ela vai fazer essa mediação, tá? Nós organizamos de uma maneira que nós conseguíssemos, né, agrupar as perguntas que chegaram, foram muitas perguntas, muitas delas também parecidas entre si, por isso que a gente agrupou. Enquanto a Camille estiver conduzindo, vocês vão ver que vai ter uma troca, né, de telas, ela vai exibir alguns slides. Então, assim, nesse momento da conversa, vai ficar
apenas o microfone e a câmera da Camila e do Marcelino. Eu vou estar aqui no chat com vocês, tá bom? Vou encaminhar para vocês as perguntas, para vocês verem, né, quais perguntas estão ali contempladas. E dentro da possibilidade, a gente vai trazendo, né, as perguntas do chat também. Então, como o Marcelino já chegou todo preocupado, nós temos apenas 1 hora de conversa, né? Então, a ideia mesmo, quando nós pensamos nesse encontro, quando eu fiz o convite para o Marcelino, pensei primeiro nos meus alunos, né? Então, de trazer para os meus alunos mais esse incentivo de conhecer um escritor, de apreciar a literatura, que é para além dessa questão de estar numa lista de vestibular, então, é a apreciação literária mesmo, né, enquanto arte. E para que vocês conheçam o Marcelino, que de fato é esse escritor gente boa, sigam o Marcelino nas redes sociais dele, ele tem feito muitas lives, né, tem uma agenda aí de lives, e se a sua pergunta não for contemplada aqui, o Marcelino vai ter outras oportunidades, né, para responder, se você acompanhar o trabalho dele, tá bom? Então, assim, sem muita ansiedade, a gente não vai correr contra o tempo, então a ideia é que a gente converse um pouco, tá bom? Quem chegou antes teve a oportunidade aí de interagir um pouco com ele. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, muita gente que eu não conheço, mas eu fico muito feliz de compartilharmos esse mesmo interesse por literatura, nesse momento tão difícil de pandemia, tá bom? Então, vamos lá, Camila, é com você. Oi, Eita, Camille! Cadê você, Camille? Tudo jóia? Bem? Tudo bem. Vamos lá. Você está ali. Muito bem, eu estou te vendo. Como é que você está? Estou bem, e você? Tudo bem. Bem-vindos e bem-vindas todos que aí estão. Eu deixei a janela aberta ali, aí começou a entrar esse sol aqui, ó. E eu vou deixar, viu, gente? Porque ele é muito bem-vindo. Eu estou precisando de vitamina, e a gente está precisando de luz, de sol no caminho da gente. Diga, Camille, comece aí você, amiga. Gisele, já pode apresentar aqui os slides? Sim, compartilhe a sua tela, Camille. E aí, quando você não estiver... Gente, nós escrevemos as perguntas, porque eu acho que facilita a questão de acessibilidade para quem precisa, né? Então, vocês vão ver as perguntas também por escrito, nos slides, e o Marcelino vai respondendo, tá bom? Vou compartilhar o documento com vocês agora também. Então, vamos lá, Camille. Bom, gente, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Camille Alves, eu estudo no IFTM Campus Uberlândia Centro, aqui em Minas Gerais. E, atualmente, eu estou cursando o 3º ano do ensino médio de administração. E eu tenho a professora Gisele como minha orientadora num projeto de pesquisa de escrita criativa, na qual eu pesquiso o Marcelino. E eu tenho certeza que hoje essa conversa ela vai agregar não só para mim, né, no meu projeto, mas para vocês também. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Foi um presente de aniversário da Gisele para mim. É o seu aniversário hoje? Não, foi dia 17. Aí ela me deu a notícia dia 17 de maio. Muito bem, parabéns. Obrigada. E aí, a gente teve mais de 170 inscrições, né? Ela deve ter conversado um pouquinho com vocês, de várias cidades, né? Uberlândia, Araguari, que é a nossa cidade vizinha, Rio Grande do Sul. E a gente selecionou algumas perguntas, sintetizou outras. E muito obrigada, Marcelino, por ter aceito o nosso convite, né? É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Um prazer imenso, Camille, um prazer imenso. Vamos lá, pode começar a perguntar, estamos juntos aqui. Aí eu vou fazer uma breve apresentação sobre sua biografia. Deixa eu só apresentar aqui. Vocês estão enxergando a tela? Estamos. Certinho. Bom, então a gente está aqui com os maiores escritores de conto da literatura contemporânea, né? O nordestino arretado, nascido lá no interior de Pernambuco, né? Numa cidade chamada Sertânia. Coloquei até a imagem aqui para vocês verem. E ele nasceu em 1967, mas como ele mesmo disse, a idade que importa é a idade do escritor, né? Que é multiplicada por 3, igual a idade do cachorro. Então, ele deve ter aí por volta de 150 e poucos anos. E por meio dessa conversa, a gente vai poder perceber, né, o quanto o Marcelino ele faz jus à fama do escritor gente boa. Porque quando a gente pensa em escritor, a gente pensa em um cara meio carrancudo, né, um cara meio sério.
E não, ele sai dessa curva, né? Participa de várias lives, várias feiras literárias, e ele parece estar sempre próximo ao público, como ele está aqui com a gente hoje. Bom, e aí vão ser divididos em 4 blocos a nossa conversa, né? Primeiro um pouco da biografia, depois a escrita, né, no livro, depois as críticas e a visibilidade que a obra dele teve, e depois finalizando com comentários e elogios enviados pelos participantes. E aí, a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Ana Júlia, né, de Berlândia, e do João Otávio, de Monte Carmelo, Minas Gerais. Como você começou a escrever e com que idade e em que situação? Quando o senhor se descobriu escritor? Olhem só, você mostrou minha cidadezinha ali de Sertânia. Sertânia existe, viu, gente? Sertânia fica a 380 quilômetros do Recife, uma cidadezinha muito pequena. Minha mãe teve 14 filhos, 14 gestações. Desses 14 filhos, 9 sobreviveram. Eu sou o caçula dessa família. Então, a família toda mudou para Paulo Afonso, na Bahia. Eu fui morar em Paulo Afonso. Aos 8 anos de idade, cheguei ao Recife. Mas minha mãe queria que a gente estudasse, porque era lá, Sertânia, olha aí a cidadezinha que vocês estão vendo a foto aí. Sertânia era muito difícil de viver, muito difícil de trabalhar, de estudar. Então, ela queria que a gente estudasse. Até que eu me deparei ali, de tanto ela querendo que a gente estudasse, eu me deparei com a poesia do Manuel Bandeira. Eu tinha 9 anos de idade, e quando li a poesia do Manuel Bandeira num livro de escola de um irmão mais velho, uma poesia chamada O Bicho, aí eu imediatamente quis mais poesias do Manuel Bandeira. Ele falava de um homem catando comida no lixo, vocês sabem desse poema O Bicho. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Eu digo, um homem catando comida no lixo? Eu precisei do poeta para dizer aquilo que eu não estava enxergando. Havia um homem catando comida no lixo na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no planeta Terra. Então, se ele falou isso para mim, eu fui atrás de mais poesias dele. E daí, fui escrevendo minhas primeiras poesias. E fui percebendo que encontrei no Manuel Bandeira companhia para mim. Eu também sempre fui um menino desviriguido. Eu nasci de 7 meses. Minha mãe achava que eu não ia vingar. Eu acho que eu nasci de 7 meses para poder estudar mais, porque eu tenho 2 meses a mais de estudo. Já que ela diz estudo, 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 eu já vim de 7 meses para o mundo. Mas ela achou que eu não ia vingar. E aí eu vinguei e estou aqui conversando com vocês. E a partir da leitura do Manuel Bandeira, esse poeta doente, à beira da morte o tempo inteiro, eu encontrei um companheiro para minha tristeza e fui cada vez ficando mais doente e cada vez mais querendo ser tuberculoso, achando que eu ia morrer cedo, com 24 anos. Essas tragédias que passam pela cabeça de um menino de 9, 10, 14, 15. E aí, é isso. Foi a partir do Manuel Bandeira que eu quis ser o poeta. Aquilo que ninguém sabe para que serve, mas eu queria ser este poeta que ninguém sabe para que serve. E aí, pesquisando mais um pouquinho sobre a sua vida, eu vi que você fez teatro em Recife, né? E aí, eu queria saber se essa, né, fazer teatro colaborou com a sua carreira literária. Ah, não há dúvida, Camille, não há dúvida. É o seguinte, enquanto eu estou conversando, eles estão vendo a mesma coisa que eu, né? Essas telas que vocês estão mostrando aí, né? Aham, então sim. Né? Olhem só, aí eu vou começar pelo presente, depois vou lá para trás. Esse aí é um grupo um grupo lá do Rio de Janeiro. Este aqui que está logo à esquerda aqui de Barra, é o Rodrigo França. Ficou mais conhecido pela participação dele no Big Brother Brasil do ano passado. Ele me procurou pelo Facebook, encantado e tomado pelo livro Contos Negreiros, e perguntou para mim se poderia levar o livro aos palcos. Eu imediatamente, qualquer pessoa que me procura para levar os meus contos ao palco, eu autorizo, porque eu amo teatro, eu escrevo pensando em teatro. O teatro me salvou no mesmo momento que o Manuel Bandeira me salvou. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade e fui até os 19 anos fazendo. Descobri em certo momento que eu tinha muito pudor para ser ator, mas como escritor eu não tinha pudor nenhum. Eu não tenho pudor absolutamente nenhum como escritor, mas como ator eu tenho. Só que quando eu escrevo, eu penso nas primeiras lições de teatro que eu tive com a mestra chamada Ilza Cavalcante, já falecida.
Então, ela me ensinou tudo de teatro, eu escrevo pensando em teatro, escrevo pensando nessa fala que é transmitida para o outro. O ator é um trabalho muito solitário, o ator, ele trabalha, pega aquele texto que está no seu estado parado, dá vida, corpo, gesto, tempo, para erguer no corpo aquele personagem e entregar isto para o outro, sem nunca assistir ao que está fazendo. Então, isso é um ato solitário e solidário. E quando eu escrevo, eu penso nesse ato solitário e solidário. E fico muito feliz que grupos, até hoje, eles continuam viajando pelo Brasil, pararam de viajar porque, por causa da pandemia, estiveram fora do Brasil com esse espetáculo reconhecido pela crítica e todo um elenco de negros, assim, trazendo a minha palavra e conversando comigo sobre um livro que eu escrevi há tanto tempo, entendendo esse encontro conjunto contra o racismo, contra a desigualdade social, afirmando as nossas potencialidades brasileiras. Eu tenho muito orgulho desse espetáculo e muito orgulho que o teatro tenha atravessado a minha vida também, Camila. Nossa, muito bom. E aí agora, foi bom o senhor tocar nesse assunto, que a gente vai falar um pouco sobre a escrita e o livro. E aí, o livro, Os Contos Negreiros, é o principal tema do nosso debate de hoje, né? E ele foi publicado em 2005 e rendeu aí um prêmio super importante em 2006, né? Que foi o Prêmio Jabuti, na categoria Contos. E assim, o que eu acho mais interessante é que, mesmo tendo escrito, né? Tendo sido escrito há 15 anos atrás, o livro ainda traz problemáticas que norteiam o nosso país até hoje, né? É a tal da falsa democracia racial que a gente vive. E aí, a partir disso... O livro... fala, desculpa, pode dizer. Não, pode falar. Eu ia só direcionar para mim. Obrigado pela pergunta aqui, os alunos e alunas que estão participando, os participantes, estudantes, professores, muito obrigado a todos e todas pelas perguntas e por essa conversa. Eu, quando escrevi Contos Negreiros, o que é que acontece? Eu passo 3 anos escrevendo, eu publico o livro de 3 em 3 anos. Aí, eu fico olhando para aqueles contos, quando eu vou publicar um livro, eu fico olhando para os contos, pensando qual livro aqueles contos querem, qual livro eles estão pedindo. Aí eu percebi que os meus contos daquele período eram contos que falavam muito de preconceito. Contos Negreiros não é um livro negro, não é contos negros. Eu não sou negro. Eram contos negreiros, opressor e oprimido. Em que parcela nós somos oprimidos, em que parcela nós oprimimos? Então, eu queria muito falar sobre isso, sobre a nossa parcela de culpa, era uma meia-culpa também. A nossa parcela nesse mundo desigual. Como que está? Que atitude nós tomamos no nosso dia a dia? Eu não escrevo para julgar ninguém. Eu não sou... Até chegam a dizer para mim, e evitem dizer isso, que eu não gosto de fato, não acho certo, quando dizem que eu escrevo para dar voz aos que não têm voz. Não, eles têm voz, todo mundo tem voz. Eu escrevo muito inspirado na minha mãe, na minha tia Totonha, que está no livro. Minha mãe e minha tia Totonha tinham muita voz. Muita voz. Eu só fiz o quê? Escutar. Eu escrevo porque eu escuto. Eu escrevo o meu lugar, o lugar do grito. Eu quero gritar junto. Eu quero dizer que o problema do racismo é um problema nosso. E nós temos que nos reconhecer racistas para poder ser antirracista. Reconhecer nossas atitudes, né, em relação ao outro, etc. Então, eu escrevi esse livro, percebi que os contos estavam falando sobre isso. E muitas histórias e coisas que eu vi, presenciei, foram coisas que foram disparadoras para a construção de várias histórias aí, que depois, mais adiante, nas próximas perguntas, eu dou esses exemplos. Certo. Nossa, muito, muito interessante você falar isso. Porque é realmente isso da gente assumir, né, que a gente tem essas raízes, não só racistas, machistas também, que ao longo, assim, da história a gente foi... É algo que vira cotidiano, né? Vai passando de geração em geração e a gente neutraliza aquilo ali. E a partir disso,
acho que você já respondeu a primeira pergunta que estava aqui sobre a diversidade temática do livro, né? Qual fato da sua vida foi o estopim para que usasse a escrita nos contos negreiros como uma forma de denunciar a violência existente ainda no Brasil? E como você consegue criar, pensar nos personagens de uma maneira tão real? Essas perguntas foram escritas pela Ana Clara, de Berlândia, Joyce, que é aluna do nosso campus, a Thaís, de Morrinhos do Goiás, e Gabriel, de Berlândia, e Aparecida também de Berlândia. Eu queria só reforçar aí, que talvez pedindo um exemplo claro, de um exemplo, um dos exemplos aí de como surgiu uma determinada história. Eu lembro que quando eu estava escrevendo contos, começaram a pipocar pelo Brasil vários trabalhos escravos, fazendas que encontravam pessoas em regime de escravidão, né, presas ali, devendo a viagem que fizeram e trabalhando sem receber absolutamente nada, em condições muito miseráveis. Aí, imediatamente, eu pensei o que estaria fazendo o Zumbi dos Palmares, o que estariam fazendo os orixás, o que estaria fazendo Rainha Quelé, a nossa Clementina de Jesus, a quem eu faço uma referência no Trabalhadores do Brasil. Aí, a partir dali, eu pensei no texto que abre o livro Contos Negreiros, mas à época era um dos textos que estavam lá. Que aquilo que eu falei, eu fui olhar para os contos que eu produzi e vi, tem esse aqui, tem mais esse. Aí percebi que estava falando que o próximo livro falaria dessas questões de preconceito, etc. Você observa que Trabalhadores do Brasil é uma linguagem que, observe que lá não tem vírgula, é uma linguagem que todos estão trabalhando simultaneamente, enquanto fulano faz isso, fulana faz isso. Enquanto, e ninguém para de trabalhar. Se eu colocasse vírgula nesse texto, a vírgula daria pausa que esse trabalho escravo, injusto, essa engrenagem absurda, racista, excludente, faz, ou seja, não deixa ninguém parado. Por isso que enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambuco, cana, Oloronquê, vindicado de segunda a segunda, ninguém vive aqui com a bunda preta para cima, está me ouvindo bem, etc. Então, foi a partir desse meu incômodo com os trabalhos escravos que eu fiz essa reflexão no Trabalhadores do Brasil. E Trabalhadores do Brasil acabou virando uma parte, né, do álbum do Emicida em 2015. Eu até coloquei aqui, ó. O álbum chama Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições. E já que você falou sobre Trabalhadores do Brasil, como foi, né, esse convite, essa participação especial que você teve no álbum dele? Eu sou uma figura muito inquieta. Além de escritor, eu sou um agitado cultural. Não sou um agitador, sou um agitado cultural. Eu não paro quieto. Tenho que lembrar que escrevo num país em que se lê muito pouco. Não sou aquele escritor bundão. O escritor bundão é aquele que se senta e acha que já resolveu todos os destinos da humanidade escrevendo. Não, eu vou a campo mesmo. Isso faz muito tempo. Eu, com 19 anos de idade, já produzia peça de teatro no Recife, já era envolvido com os movimentos de poesia no Recife, etc, etc. Nesses movimentos em São Paulo, onde eu moro há 28 anos, encontro pelo caminho um jovem rapper, um jovem artista, que ao falar e dizer as letras, as músicas, a expressão artística dele, não tinha que não ficasse tomado e tocado pela grandeza desse artista. Só que eu conheci ele em começo de carreira, como conheci várias outras pessoas em começo de carreira, porque eu sou interessado na vida, no movimento e nas pessoas que não são bundonas, que levantam da cadeira e vão à luta. O Emicida é isso. Eu tenho, inclusive, até hoje, CDs do Emicida comigo, CDs que ele vendia a R$2 e ele mesmo fazia no quintal da casa dele, ele e o irmão dele, Fiote. Ou seja, conheci nesse começo. Como eu tenho um evento literário desde 2006 em São Paulo, reunindo escritores nacionais e internacionais, artistas de todo canto, o Emicida participou das primeiras baladas literárias, ainda não era tão conhecido, então já existe um convívio artístico. Somos co-irmãos da mesma teimosia. Aí o que é que acontece? O Emicida, quando estava gravando esse CD, já o Emicida conhecidíssimo nacionalmente e internacionalmente, me convida para fazer Trabalhadores do Brasil. O que me deixa muito animado e feliz,
o que é uma conversa, um diálogo. Você vê um artista como Emicida, da grandeza dele, falando das coisas e dos fatos relevantes que ele fala, acreditar que me chamar e me convidar, porque o que eu falei há 15 anos, como você falou, continua dialogando de forma pulsante, viva, com o trabalho dele. Ou seja, no penúltimo trabalho dele, que é este, ele me convidou para abrir uma das faixas do CD. Aí foi uma alegria absurda, já existe essa amizade constante, mas ele me levar para dentro do trabalho dele é sinal de que nós temos um estreitamento aí de teimosias, de enfrentamento necessário para o que aí está, né? Foi assim que aconteceu. Muito legal. E o hip hop, né, que é o ritmo que ele trabalha, traz essa questão, né, de representatividade dos movimentos sociais. E tem muito a ver com você também. E tem a ver, sabe com o quê? Eu estava falando agora Trabalhadores do Brasil, que é o que o texto que ele me chamou para dizer no CDD. Eu estava dizendo aqui para vocês da questão. Eu escrevo cordelizado, eu escrevo a partir eu não digo nem de rimas, eu trabalho com ímãs. Não são rimas, ímãs, sistema magnético, ímãs. É um sistema magnético para mim, pelo ouvido. Então, qualquer texto que eu escreva, eu começo por uma primeira frase e a frase vai pegando uma outra, pegando uma outra, pegando uma outra pelo ritmo. Então, quando eu faço Trabalhadores do Brasil, repetindo aqui, enquanto o zumbi trabalha cortando cana, observe como vai haver o trabalho, se eu estou falando a distanciamento do texto, como o trabalho está na própria palavra e linguagem, porque a linguagem começa a trabalhar também internamente. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana, na zona da Mata Pernambuco, cana, olha aí, a cana onde já está. O Lorunquê vem de carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima, tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, o Dé trabalha de segurança, pega ladrão com respeito quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente, enquanto o Oba está lá, faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Então, essa ladainha é nordestina, é sertaneja, é cordel, é rap, é repente. Muito legal. E sobre essa visibilidade, né? Como você se sentiu quando ficou sabendo que o seu livro, né, a sua obra, ela é uma das leituras obrigatórias da UF? Foi a Joyce que mandou essa pergunta. Eu fico muito assustado e eu vou lhe dizer por quê. Não é a primeira vez que um livro meu é adotado em vestibular. Já foi adotado no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, agora há pouco no Rio Grande do Sul, no mesmo momento em que o Uberlândia adota para o vestibular daí. Eu fico muito preocupado pelo seguinte, uma vez eu fui responder a uma pergunta, eu fui ver uma pergunta de um desses vestibulares sobre o meu trabalho, eu não soube responder. Eu tiraria 0. É porque é o seguinte, a pergunta é, diante da prosódia metafísica e a partir dos questionamentos sociais relevantes para o século XXI, o que é que você acha diante da perspectiva de Barthes e Roland Barthes, e não sei o que lá, e a fisionomia, a fisiologia, e sei lá o quê? Eu olhei para lá e disse, eu vou em nenhuma das respostas, só pode ser. Fui em nenhuma das respostas e errei. Ou seja, existe uma linguagem que parece que exatamente é de pouco acesso, é para se ter pouco acesso para você não conseguir responder mesmo, não é? Aí eu fiquei preocupado exatamente porque eu digo, meu Deus, todo mundo agora vai me perseguir, como perseguem, sem comparação, pelo amor de Deus, mas como perseguem Machado de Assis, como perseguem outros autores, que ele disse, não é autor, não estou entendendo nada do que ele está dizendo. Isso não é culpa de estudantes, não é culpa de professor, nem de mestre, mas é culpa, talvez, de um sistema que é excludente até na forma de fazer a pergunta, até na forma de que me parece que para você responder aquilo, você tem que passar por uma série de avaliações, o menino fica desesperado para fazer o Enem, desesperado para fazer o primeiro vestibular, faz-se uma pergunta que nem o escritor consegue responder, nem quem escreveu consegue responder, então que sistema é esse? Por isso que é ótima a nossa conversa que a gente está tendo aqui, exatamente para a gente estreitar esses laços, esses diálogos,
as pessoas saberem que o escritor está vivo, porque muita gente acha que o escritor morreu, está para morrer. Toda vez que me convidam para uma palestra, eu já veio motorista com andador aqui em casa. A instituição mandou o motorista e o cara já estava com um andador na frente do carro, porque disse, vai descer um senhorzinho que vai precisar da ajuda, com todo amor, viu, aos idosos e idosas. Mas estou dizendo que a imagem que se tem do escritor é que ele morreu, está para morrer. Aí a oportunidade que a gente tem é de conversar e destrinchar esses assuntos aí, Camille. Obrigado. Isso é verdade, uma sacanagem, assim, né? Porque a gente às vezes se depara com uma questão que a gente até estudou muito, só que o vocabulário que envolve a questão, às vezes, não dá nem para entender o que está querendo. Olha, por que a gente paga médico e consulta? A gente paga médico e consulta para entender do que é que nós estamos sofrendo, porque a linguagem também é científica, é para pouca gente entender. Então, você tem que pagar o profissional de medicina para poder entender o que é que está passando na sua vida. A mesma coisa em relação ao advogado, ao direito. O direito é todo naquela linguagem porque você não entende o que é que você está sendo acusado. Então, todo esse conhecimento é exatamente dentro de lugares muito específicos para que você possa ir atrás com todo o amor a esses profissionais todos. Mas você entende onde a linguagem já exclui? Então, é um pouco o que acontece. Às vezes, o que eu estou fazendo é um rap, é um repente, é uma dor. Agora, não vamos complicar demais a pergunta, vamos conversar. Né? E agora, falando um pouco mais da técnica de escrita, alguns alunos lá do campus, Ana Vitória, Poliane, Vinícius, Ana Gabriela e Giovana, eles perguntaram assim: o que mais me intrigou foi a técnica de escrita adotada pelo autor, que inicialmente me gerou até um pouco de estranhamento, mas ao decorrer da leitura foi algo que acabou se tornando orgânico. Das histórias que se apresentam no livro, qual fora a maior inspiração do autor para escrevê-lo? Foram baseados em acontecimentos presenciados por você? Ou como foi a experiência de escrever o livro? Você se baseou em histórias próprias? Histórias que ouviu ou usou o mundo como inspiração? Fez algumas pesquisas antes de escrever o livro? Olha, eu nunca faço pesquisa, não, muito difícil. Eu roubo palavra, roubo. Eu vou dizer como é que eu faço já. Vou dar 3 exemplos bem rapidinhos. O primeiro exemplo de um conto chamado A Totonha, né? A Totonha era uma tia minha, uma tia que não queria aprender a ler de jeito nenhum. Era a tia mais velha, a irmã da minha mãe, e eu gostava da defesa que ela fazia. Porque tem muita gente que coloca o diploma debaixo do braço e acha que já resolveu tudo e quem não tem diploma não serve para nada. Ou então tem gente que tem bibliotecas imensas em casa e não é garantido que seja uma pessoa que respeite o próximo, né, que trate com educação as pessoas, etc. Tal. Então não é garantia de nada. E minha tia dizia, capim sabe ler? Essa é uma frase dela. E essa frase já é uma poesia pronta. Capim sabe ler? E eu queria fazer essa defesa da minha tia, porque ela era uma mulher sábia, inteligentíssima, só porque não estudou, não era ninguém? Quem disse isso? Então, tia Totonha é um exemplo de onde esse conto surgiu. Um outro conto que surgiu foi numa matéria que eu vi na TV, uma matéria no Fantástico, no programa, em que aparecia 3 pernambucanos, eu sou pernambucano, 3 pernambucanos sendo autuados em flagrante, porque eles tinham acabado de vender o rim. E eles vieram, aí aparecia aquela matéria em que eles estavam de costas, não aparecia o rosto deles, só aquela fala robotizada que eles põem, e eles diziam que era de Peixinhos, no bairro de Olinda. Peixinhos, eu morei no Recife, no bairro de Água Fria, um bairro periférico do Recife, onde minha mãe chegou com todos os filhos, e onde eu morei até vim para cá, para São Paulo. E esse bairro é colado no bairro de Peixinhos. Então, eu pegava minha bicicleta para ir para a praia, em Olinda, eu passava, Água Fria era um dos últimos bairros do Recife, passava por Peixinhos, muitos amigos meus em Peixinhos, eu digo, meu Deus, o bairro de Peixinhos, esses 3 rapazes são de lá. Aí, em vez de julgar, porque eu não esqueço para julgar ninguém, eu esqueço para escutar o que cada um está dizendo, aí eles estavam sem o rim, sem dinheiro, que foi descoberto o esquema, né, de tráfico de órgãos, e com a polícia em cima deles. Aí eu fiquei tão agoniado com aquilo, aí me veio a frase, e o rim não é meu?
porque eu fiquei incomodado com o que era, mas eu preciso da primeira frase, porque eu faço meio cordel, né? E o rio não é meu? Aí eu fui lá me vingar com os meus amigos de Peixinhos. E o rio não é meu? Logo eu que ia ganhar 10 mil, ia ganhar, ia até marcar uma feijoada para quando eu voltar, roda de samba para a banda de cá. E o rio não é meu, quem me deu não foi aquele Jesus lá de cima, Jesus e Oxalá. Aí eu vou ouvindo. E o rio não é meu, bando de filho da puta. Agora, cuidar da minha saúde. Ninguém cuida. Se não fosse eu mesmo me atrás de preá, caruá, ruê, osso, tatuagem. Entende? Esse foi outro caso desse conto. E teve um outro conto que se chama Caderno de Turismo, que eu tirei de um caderno de turismo do jornal, por isso chama Caderno de Turismo. Eu tirei todas as palavras, eu roubei do caderno de turismo, que você abre o jornal para saber. Eu estava muito deprimido uma época, sem dinheiro, aí eu abri o jornal e disse, será que não tem uma pousadinha baratinha para eu ir? Aí eu abri o jornal, caderno de turismo, só tem convite. Venha para a Europa Maravilha, venha para safari na África, venha conhecer a Itália maravilhosa. Eu digo, como que eu vou conhecer sem dinheiro? Como que eu vou conhecer? Eu vou sair para onde? Sem dinheiro. Só que, Camille, eu tenho uma técnica para escrever. O meu caso é um caso ainda privilegiado. Aí o que eu faço? Eu pioro a situação. Não era eu ali que estava passando uma dificuldade momentânea financeira. Aí eu fiquei pensando em uma pessoa que não tem mesmo dinheiro para nada. Como é que ela vai fazer com esse caderno de turismo? Ou leu esse caderno de turismo porque estava pintando a casa de alguém, teve que cobrir o jornal todo da casa da pessoa, ou o quê? Estava onde? Cobrindo um cadáver, onde? Que esquina desse Brasil? Então, imediatamente eu fui lá escrever. Zé, essa é boa, que danada a gente vai fazer em Lisboa, Bariloche, Xangri-Lá, aí, ó, tudo pegando lá do caderno de traslados para lá e para cá, travessia pelos lagos andinos, nunca ouvi falar em Vinha del Mar, Valparaíso, a gente não devia sair do lugar. Mas todas as palavras são tiradas do caderno de turismo. Aí eu me vinguei do caderno de turismo, me vinguei das companhias de turismo, me vinguei de mim, ridículo, reclamando com a barriga cheia, e compactuei com essa miséria constante que a gente vive. Aí por isso que escrevi o caderno de turismo. Nossa, muito legal. E como você fala em algumas entrevistas também, né? Você usa a rua, né? O mundo, as coisas que você ouve em casa ou na rua mesmo para poder escrever e tirar essas inspirações. E aí, o livro que eu mais leio é A Rua. O que eu mais leio. Diga a próxima. E aí, nesse mesmo sentido que você falou de vingança, a gente trouxe uma pergunta da Letícia Lemos, que estuda no campus também, que é, ouvi você falar em outras entrevistas que você escreve para se vingar. O que levou vocês a usar a escrita como forma de vingança e se você já presenciou algo que te motivou a isso? A gente não falta motivo para se vingar. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu me vingo o tempo inteiro. Eu fico pensando na minha mãe, na minha tia, minha mãe que saiu de Sertânia, minha tia que não queria aprender a ler, a luta que foi eu chegar aqui em São Paulo, a luta que é de todo mundo nesse Brasil desigual. Aí eu não me aguento, eu tenho que escrever, aí eu escrevo para me vingar mesmo. Entender o que anda acontecendo, aí vou lá e escrevo como forma de enfrentamento. Então, eu escrevo da mesma maneira que leio poetas, escritores e escritoras que me influenciaram. Porque o escritor que me influencia é aquele que diz alguma coisa que eu não sei. Eu não sei. Por isso que, com todo respeito aqui, eu não gosto de livro de autoajuda, porque livro de autoajuda diz que a gente já sabe. E autoajuda é um livro de leitor egoísta, porque o nome já está dizendo autoajuda, ajude a si próprio e se lasca os outros. O que eu estou dizendo é que eu quero daquele escritor que diga aquilo que eu não sei, como Manuel Bandeira, quando eu tinha 9 anos de idade, o homem catando comida no lixo. Eu quero que eu escrevo, não é para sonhar, eu leio um livro, não é para sonhar, é para me acordar. Um livro tem que me acordar, não tem que fazer sonhar. Então, eu escrevo, movido por essa vingança o tempo inteiro, e não falta motivo, como brasileiro, como alguém que não está alheio à realidade que aí está. Então, enquanto eu puder, eu estou me vingando muito.
Isso é verdade. E quando a gente lê o livro, a gente acaba tomado por essa vingança também, né? E eu acho que isso é uma das suas intenções, né? Que as outras pessoas tomem essa vingança também para si, porque no Brasil realmente muita desigualdade, muitos problemas, e às vezes a gente fica vendo as notícias, né, corriqueiras do dia a dia, acaba neutralizando as coisas, não se espanta mais, né, com as notícias, e aí o livro vem para trazer mesmo esse espanto através dos contos, né, no seu caso. É isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta, que aí lá eu vou emendando outras coisas que eu vou aqui falando, pensando. Aqui, ó. A outra fala assim, da Gabriela, da Carolina, da Eduarda, que são de Uberlândia, e da Juliana de Monte Carmelo. E uma entrevista sua no jornal Rascunho que suas histórias começam a partir de uma frase, e assim uma palavra vai puxando a outra. Foi assim em Contos Negreiros? Qual sua intenção em trazer a prosódia de maneira tão explícita em seu livro? O que justifica a musicalidade e qual o motivo dos contos serem chamados de cantos? Filme de sertanejo. Eu nunca chamo meus contos de contos, eu chamo de cantos, aí em outro livro, Ladainhas, no Balé Ralé Improvisos, porque eu estou muito mais ligado à sonoridade, a um improviso, a um cordel, a uma musicalidade. Minha mãe era uma mulher musical, a gente escreve, ela falava musicando. Capim sabe ler? A minha tia falava, olha, isso não é um verso do Manuel de Barros. Capim sabe ler? A pergunta que ela fazia. Minha mãe, todo dia de noite, colocava a gente para dormir, a gente ia dormir, aí minha mãe todo dia de noite dizia assim, amanhã não amanheço viva. Olha só, amanhã não amanheço viva. É poesia, é música, e é dor, e é drama, e é teatro. Minha mãe teatral, amanhã não amanheço viva. Aí entrava para o quarto escuro, se socava debaixo do mosquiteiro, muita muriçoca quando a gente morava, e entrava debaixo, eu ia pequenininho e olhar se ela estava respirando, porque eu disse, se ela está dizendo que não vai amanhecer viva. No outro dia ela acordava e dizia, não se dava por vencida, ela acordava evidentemente viva, não acordava morta, que eu ia correr. Aí ela dizia, acordei com uma dor, olha só, acordei com uma dor, aí a minha tia olhava e dizia, eu também. Aí ficava aquela disputa de dor. Isso é tudo música, é tudo teatro, o que eu escrevo vem daí, por isso que eu preciso de uma primeira frase. Quando eu falei aí, expliquei do conto que surgiu dos rapazes de Peixinhos, em Olinda, eu vi, me incomodei, quero me vingar, quero entender, não quero julgar, quero entender, compactuar, mas precisava da primeira frase. Aí vem de onde? Do meu ouvido. E essa roupa não é minha? A gente diz isso, isso aqui não é meu. A senhora está gastando muito tempo. E o tempo não é meu? E o rim não é meu? Ó. E o rim não é meu? O que é que tu tem a ver com isso? Não é meu? Deixa aqui meus negócios. Não é assim que a gente fala? Aí, imediatamente, eu diria, o rim não é meu, logo eu, que ia ganhar 10 mil, ia ganhar, tinha até marcado feijoada para quando eu voltar, em roda de samba, para a banda de Caio, o rim não é meu. Aí eu fui escrevendo e dizendo, deixa eu ver onde é que isso vai parar. Então é pelo som. É verdade. Parece que quando a gente tá assim num lugar, né, aí fala, nossa, hoje tá frio, e outra pessoa já fala, é verdade, nossa, será que vai chover? Parece que o tempo tá assim. Aí vai puxando a conversa. Isso mesmo. Agora, outra pergunta sobre escrita e livro. O senhor escreveu um livro que passa muito sentimento ao leitor, retratando várias problemáticas acerca do negro. Entretanto, o senhor não participa desse grupo. Você sabia que talvez poderia ser mal interpretado por ser um homem branco, como se estivesse querendo roubar o lugar de fala de um negro? Quem pode ter mais voz ao falar sobre racismo no Brasil e no mundo? O racismo, como eu falei no começo da nossa conversa, é um problema de todos nós. Todos e todas. O Contos Negreiros não é um livro Contos Negros, é um livro negreiro, um livro qual é a sua parcela de opressor nessa história de oprimido. Eu fiz essa meia-culpa. O livro é o tempo inteiro isso, hein, seu branco safado? Aqui, logo no primeiro Trabalhadores do Brasil, hein, seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Evidentemente que eu tenho minhas origens sertanejas, evidentemente que eu tenho um olhar enviesado já. Por que eu fui escolher a poesia para escrever, não é? Porque eu quero me compadecer, estar junto, compactuar, lutar com o outro. Então, é essa a minha intenção.
não é me colocar no lugar do outro, porque eu acho até o livro, Ave Maria, o livro chega próximo do que, na verdade, é a realidade, do que, na realidade, chega próximo do que, na verdade, é a realidade é muito maior, é muito pior, é muito difícil, e é difícil, sim, é difícil. Imagina que você é o tempo inteiro, ter que estar explicando que você tem que ter dinheiro para pagar as coisas, que você não é ladrão, que só pela a cor da sua pele você já é pré-julgado, assassinado, as mães perdendo seus filhos pelo Brasil inteiro. Eu tenho um conto que viralizou, tem um conto, esse conto tem 2006, 14 anos, que é o Conto da Paz, é um conto até interpretado pela Naruna Costa, que eu pensei nas mulheres que perderam seus filhos e que perdem seus filhos no Brasil. Eu estou junto, eu compactuo, meu lugar é o lugar do grito, de gritar junto, né? Evidentemente que, escuta, e hoje cada vez mais a minha escuta está aguçada para escutar as reivindicações, escutar o lugar de fala, sim, temos que ouvir, somos preconceituosos, corrija a sua fala, pense antes de falar muita coisa, entende? Então, se eu já pensava, imagine agora, amiga, agora é que eu estou pensando mesmo, ouvindo, refletindo, compactuando. Fico muito orgulhoso, mais uma vez, de ser um interlocutor permanente do Rodrigo França, do Emicida, da Fabiana Cosa, da Naruna Costa, é muita gente, da Conceição Evaristo, minha amiga, da Jaride Arraes, estamos juntos nessa mesma batalha. Agora, o meu corpo, por mais que eu lance o meu olhar, não sentirá o mesmo que sente a Conceição Evaristo, a Jaride, o Ricardo Aleixo, o Nelson Maca, o Emicida, nunca. Eu faço um esforço para conversar, para estarmos juntos contra o racismo desse Brasil, desse mundo. Certo. E outras perguntas aqui da Júlia, Aline, Bárbara, Rafael, Joyce, Lara, todos lá do IF também. De onde veio a inspiração para que fosse passado algo tão real, de relatos, ou até mesmo presenciou alguma cena? Como você, sendo branco, conseguiu tão bem escrever, como se estivesse na pele de um negro em seus livros? Qual o sentimento ia tomando quando escrevia cada conto? E qual foi o sentimento que você teve ao escrever o livro? Pois foi um livro forte que me arrepiou muito. A minha tia Totonha, em algum momento, na época que eu lancei o livro, alguém falou, poxa, mas a tia Totonha, porque tem sempre os personagens negros em situação de tragédia, não tem nenhum negro bem ou negra. Eu digo, não, mas os personagens todos do Contos da Igreja não são todos negros. Não são. Eu digo, não, o livro fala de... Isso na época que foi lançado. Ele fala de preconceito contra os negreiros, de opressores, de oprimidos. Então, ali se fala do preconceito contra o analfabeto, do preconceito contra o homossexual, do preconceito contra o negro, contra o indígena, etc, etc, etc. O preconceito o tempo inteiro ali no auge e continua no auge. Isso tem piorado ainda mais. Pensou que estava melhorando, não, está piorando ainda mais. Aí esse momento de empoderamento, de enfrentamento é fundamental de todos e de todas, né? Mas o que eu estava falando? Essa coisa de como é que tinha falado aqui? Conseguiu descrever na pele do negro. Na pele do negro, não era nem todos os contos, eu não estava me colocando na pele, eu estava colocando os nossos problemas ali à mostra, para que nós todos e todas pudéssemos enxergar aquilo que a gente não estava enxergando, né? Algumas situações, muitas situações eu presenciei, muitas situações eu presencio o tempo inteiro, e é ao presenciar que eu me sinto afetado, como que eu posso me vingar do que aí está, escrevendo. A minha arma é a palavra arma, né? Eu escrevo para me vingar. É isso. Essa né? empatia mesmo, né?
Agora, a última pergunta aqui sobre escrita e livro é qual foi o maior desafio para escrever o livro? Quanto tempo você levou para escrevê-lo? E qual foi a sua inspiração para disponibilizar Contos Negreiros também em audiolivro? O livro, volto a dizer, são contos que eu vim escrevendo já durante o tempo. Aliás, eu estou adorando esse solzinho, hein? A gente pensa que não, aí vai ser 1 hora de sol. Quando eu olhar, tá a marca do óculos aqui, mas tá tão bom isso aqui. Vocês estão mandando luz aí de Uberlândia para cá, para São Paulo. O livro, como eu falei, eu vou juntando os contos. Vou juntando os contos durante um tempo e vejo qual livro aqueles contos estão pedindo. Esse, especificamente, era esse o livro que esses contos gostariam de estar ali habitando, né? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho de um conto chamado Solar dos Príncipes, Solar dos Príncipes, que é a partir de eu estava no cinema assistindo a um documentário do Eduardo Coutinho, documentarista brasileiro falecido já, e teve um momento que ele estava filmando a virada do ano 2000 numa favela chamada Babilônia, no Rio de Janeiro. Em algum momento, durante o filme, a imagem que mais aparecia do cinema aqui em São Paulo, lotado, a imagem que aparecia de uma mulher oferecendo a Coca-Cola, a equipe chegava para filmar, a mulher não tinha absolutamente nada na casa dela, mas tinha uma Coca-Cola e oferecia para a equipe. Quando ela dizia, quer uma Coca-Cola? O cinema todo ria, e eu não ria. Eu não ria, não sei se foi pela habilidade pelo Eduardo Coutinho, ficar repetindo essa cena, sem saber que essa cena gerava um desconforto, um riso ali, dela, pobre, oferecendo uma Coca-Cola, que eu fiquei lembrando das minhas tias nordestinas. Se você não sair, se você sair da casa da pessoa sem comer um pedaço de melancia, sem tomar um cafezinho, é uma desfeita. Pessoas muito simples e que a maneira de abraçar o outro e de receber o outro bem na sua casa, não importa o tamanho da sua casa, é oferecendo um café, um bolinho, etc. Estavam rindo da minha mãe, estavam rindo da minha tia, o que é que eu fiz? Solar dos Príncipes. Eu digo, eles vão lá e filmam a comunidade inteira, entra, escancara o passado da pessoa, vamos ver o que acontece então, foi meu juízo, vamos ver o que acontece se é inverso, se as pessoas do Babilônia descessem para filmar um prédio de classe média alta, se sairiam da porta do prédio. Foi isso, por que eu escrevi? Para me vingar de que estavam rindo da mulher que estava oferecendo Coca-Cola. Lá no texto você pode ver que tem essa expressão, a gente vem, oferece a nossa Coca-Cola, etc, etc, etc. Aliás, eu sei que o tempo está aí estourando, mas se você colocar, já que você está estudando o meu trabalho, Camille, e vocês todos e todas, vocês colocarem no Google, no YouTube, Eduardo Coutinho, documentarista já falecido, Marcelino Freire, Itaú Cultural, vocês vão encontrar uma fala do Eduardo Coutinho que foi provocado a responder, a comentar a leitura deste meu conto. Eu li o conto, eles mostraram a minha imagem para ele lendo o conto Solar dos Príncipes, e depois que comentário ele fazia, já que ele era documentarista e o conto estava contando isso aí. Ele se reconheceu no conto. Ele disse, essa Coca-Cola é de um documentário meu, sem ninguém falar absolutamente nada. Então, tá vendo como a vingança é rápida? É verdade. Agora falando sobre um pouco de críticas e visibilidade. Foi a Márcia de Uberaba, a Cirlei, que é nossa professora de História do IFTM, o José Francisco de Berlândia e a Camille, que é uma aluna do campus. Como leitores, percebemos que a obra pode se relacionar com o escancaramento da necropolítica com a população negra periférica, a qual estamos assistindo com a pandemia. Também, mediante o caso de João Pedro, outra vítima da violência policial, algo que infelizmente se tornou comum em nosso país. Como o senhor interpreta tal situação? Em sua visão, o que deve ser feito para evitar mais casos como esse? Como você avalia o governo Bolsonaro no que diz respeito à implantação de políticas públicas afirmativas para a população negra no Brasil? E comentários sobre o recente selo não racista da Fundação Palmares. Eu não avalio um governo que não existe. Isso é desgoverno absoluto. Avaliação zero. Enfrentamento sempre
não ouço, não reconheço as coisas que falava, tanto durante as eleições, como agora, à frente da presidência do Brasil. É um negócio que eu não me conformo. Eu não me conformo em que beco nós paramos. Por que o Brasil, com a grandeza que o Brasil tem, com este povo extraordinário, por que chegamos a isso, além de estar enfrentando uma pandemia, uma crise política seríssima, né? E além de enfrentar um vírus, enfrentar o verme que aí está. Então, avaliação absolutamente nenhuma, a avaliação para mim é de enfrentamento. Sobre a questão do João Pedro, eu tenho um conto, esse conto está neste livro aqui, de 2008, esse livro é de 2008, o conto foi escrito em 2006. O jornal Estado de São Paulo pediu para mim um conto que se passasse no dia em que o PCC tomou conta da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo parou completamente. Aí, isso foi numa terça-feira, a cidade ficou desabitada. E aí o jornal Estado de São Paulo me ligou na quarta-feira para mandar um conto, porque era inusitado uma cidade completamente desabitada. Parecia a quarentena que a gente está vivendo. Aí eu disse, mas que conto, que conto. Mas o que me incomodou lá foi exatamente as mães que perderam seus filhos, porque na periferia de São Paulo, o filho, só por estar na calçada, houve toque de recolher, foram metralhados. Isso existem números e mais números. E o caderno do Estadão sairia no domingo em que artistas globais de malhação, etc. e tal, todos se organizando para uma passeata pela paz. Todos estavam vestidos de branco, com rosa vermelha na mão. Eu digo, olha, eu não aguento, eu não sei o que é, mas alguma coisa eu digo não. Por incrível que pareça, existe mais verdade naquela cidade que parou na terça-feira, o que é que estão reclamando, do que aqueles artistas globais todos ali, todos. Eu digo, não. Então, se o caderno vai ser publicado no domingo, veio a frase imediatamente: eu não sou da paz. Frase: eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha pedir para chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar, eu aqui não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Ó a minha vingança. Viu aquela atriz no trio elétrico, aquele ator? Se quiser, vá você, Diacho, eu que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada, vem governador participar, prefeito, senador e até jogador. Vou não, a paz é perda de tempo. Aí eu fui descobrindo, eu digo, sim, mas eu quero escrever sobre as mulheres. Eu fui lá, na toada, na ladainha. Sim, mas o que é que acontece? O que é que está acontecendo? Eu preciso falar das mulheres. Aí lá no meio, você percebe, olha, diz aqui, a Paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara, sabe, a madame? A Paz não mora no meu tanque. A Paz é muito branca, a Paz é muito pálida, a Paz precisa de sangue. Aí ela vai falando, olha em que momento que ela vai aqui. Hein, eu vou fazer mais o quê, hein? Eu vou fazer mais o quê? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? O João Pedro, o Mateus, quem vai ressuscitar? Eu aqui não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Marchar não vou, muito menos ao lado de polícia. Infelizmente, a realidade é muito pior. Infelizmente, esse ponto que toda hora volta a ser questionado, discutido em rede social, o que quer que seja. Infelizmente, esses nomes, é Joaquim, é Mateus, é João Pedro, hoje é um, amanhã é outro. Diariamente essa tragédia nos acompanha. Diariamente. É verdade. Falando um pouquinho sobre as críticas da sua obra,
Em algum momento durante sua carreira pensou em desistir por se sentir insuficiente ou por causa das críticas maldosas? Parte da crítica literária afirma que o livro reproduz estereótipos preconceituosos contra os negros. Como você responderia a essa crítica? E essa parte aqui da última pergunta é um pedacinho da pesquisa que eu fiz também, que é como você lida da com as geração críticas 90. em relação aos... Isso, que fogem da geração 90, é aquela que foge da estética, né, padronizada, do politicamente correta. Coloquei até uma parte da tese que a gente pesquisou, que é dos jornalistas, né, que criticavam na época, que deu muita repercussão. Eu vejo, Camille, que eu escrevo exatamente movido por isso. Você observe o exemplo que eu dei do Da Paz, os outros exemplos que eu dei das outras escritas, da minha tia, dos jovens lá de Peixinhos, etc. E tal. Evidente que na minha produção eu vou encontrar limitações de compreensão de uma realidade. Eu vou encontrar, sim. Eu vou trabalhar também, olha só, com as minhas limitações, aprender com os meus preconceitos. Eu tentava no Contos Negreiros, uma hora, eu lembro bem, que quando eu fui organizar o livro, aí escrevi um conto chamado Alemães Vão à Guerra, que era exatamente o que acontecia lá no Recife. Existia um voo mesmo, aéreo, alemão, que vinha um voo todo dia de 17 horas, todo domingo às 17 horas, para exatamente fazer turismo sexual em Boa Viagem, no Pina. E eu tinha muitos amigos ali, Boa Viagem, Pina, e a gente via aqueles alemães muito brancos, com as meninas pequenas, 14, 15, 16 anos, arrodeando o gringo. Aí eu escrevi Alemães Vão à Guerra, porque eu via naquele voo alemão, eu via uma analogia com o voo da Asa Branca para o nordestino, que traz as boas novas. Aí eu digo, meu Deus, que absurdo é isso? Aí eu falo sobre isso. Depois, imediatamente, tem um conto chamado Vanicléa, porque eu não quero ficar apontando o que é certo ou o que é errado, eu quero dizer o que é. Aí a Vanicléa é a fala de uma mulher dizendo, mas era muito melhor quando os turistas chegavam, porque eu chego em casa, eu sou espancada pelo meu marido. E o meu marido faz isso, isso, isso. Ela começa a falar umas coisas que nem eu, juro a você. Vou escrevendo, vou dizendo o que é que está. Eu ouço e quero saber o que é que ela está, sem julgar. Quero saber o que é que ele está dizendo. E correndo sempre até onde pude, de algum estereótipo, de alguma coisa. Porque eu não estou escrevendo livros empresariais, eu não estou escrevendo livros de afirmações, eu estou escrevendo um retrato possível, no meu olhar limitado ainda. Por isso que é um momento, volto a dizer, valiosíssimo da história brasileira, de aprendermos com o outro. A escuta, se eu já tinha, minha amiga, se eu escrevo porque eu ouvi a minha mãe dizendo amanhã não amanheço viva, capim sabe ler, agora que a minha escuta está maior, que a gente precisa ouvir para poder corrigir. Então, é evidente, devo ter caído em estereótipos, não há dúvida, o todo, o completo, a intenção sempre foi essa intenção de estar junto. E reconheço nesses parceiros todos que eu afirmei aqui, durante a entrevista, que sei que estamos juntos em um assunto que é de todos e de todas. De todos e de todas. E corrigindo sempre os erros desse percurso. Uhum. Bem, só por causa do nosso tempo, né? Nossa, eu acho que eu já tinha me emocionado tanto te ouvindo no YouTube, em vídeos aí. Gisele, eu pensei que era agora tomou uma água e mudou a voz. E assim, Marcelino, te ouvir, eu estou muito emocionada mesmo. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa dar esse grito, e esse grito tem que ser em conjunto. Tem que ser em conjunto. Esse sol que está nos banhando aqui, que banha todos. Isso. E muito se fala nessa questão de lugar de fala, eu acho que o preconceito, ele atinge todo mundo, como você bem disse. E aí, Camille, eu acho que para encerrar, essa última parte aí, eu acho que ele já fez, né? Ele já citou tantos trechos do livro. O professor Diego tinha perguntado qual que é
conto, né, de preferência, mas ele também já falou de tantos outros contos. Eu acho que nós podemos ir para o final por conta do horário mesmo. Sim. A Camille fez a gentileza, né, de organizar, pode exibir, Camille, a parte final. E aí, Marcelina, estão alguns elogios sobre o seu trabalho, tá? Dos alunos, professores, Os participantes, sim. Participantes. Muitos fizeram questão de registrar aqui no chat. Eu acho que... Eita, agora eu vou morrer mesmo, viu? Eu vou morrer porque agora eu estou sendo adotado em vestibular e com esses elogios, parece que eu vou. Mas, assim, é unânime dos participantes aqui. Muitíssimo obrigada. Nós Eu agradeço demais. De momentos como esse, e aí com você, com outros escritores, muito obrigada. Continue tendo esse agito, né? E sendo agitado, porque a gente precisa de escritores, gente boa como você. Muito obrigado. Eu queria... a Camille vai dar umas palavrinhas também, eu queria umas palavras finais também, a gente termina e vai ser muito feliz e enfrentar tudo que aí está, viu? Enfrentar. Diga lá, Gisele. Obrigado, amiga. Eu só, antes da Camila encerrar, Rose, ela pediu a palavra, é professora. A Rose está fazendo uma adaptação de Contos Negreiros para o teatro com um grupo, né, de alunos. Olha, Rose, que maravilha. Brevemente, pode falar? Nossa, boa tarde, Marcelino. Eu estou nervosa. Cadê a Rose? Eu não estou vendo, mas estou te ouvindo. Não, só me ouça que eu estou muito descabelada no momento. Mas olha só, eu tô nervosa, estou até meio trêmulazinha, viu? É muita emoção, muito bacana. Eu comecei a pesquisar o seu trabalho tem algum tempo, porque eu fui convidada pelo diretor do cursinho da escola em que eu trabalho, até tem algumas colegas aqui também presentes, para montar uma das obras que iam cair no vestibular para apresentar no dia da aula dica. E quando eu quando eu comecei a olhar o material que eu vi, o seu livro ali, eu falei, pronto, não vou nem olhar os demais, é esse. E comecei a pesquisar, comecei a trabalhar, e pensei que eu não poderia montar aquele trabalho na escola em que eu trabalho, porque lá a realidade é outra. E pensei que os meninos não conseguiriam falar, que é muito isso que você falou, né? Que por mais que você fale, aquilo que você sente é uma coisa, que o Emicida sente é outra, enfim. E, para fazer jus ao trabalho, eu convidei alunos e ex-alunos negros para compor o elenco e falar de si. E quando eles começam a falar, então, quando você fala em João Pedro, quando eles começam a falar de experiências que aconteceram com eles, né, de estar andando de bicicleta e uma senhora sair correndo porque já eram 6 da tarde, sabe? Meu próprio filho, de brincar na calçada com um amigo, quando o amigo passa tranquilo, quando meu filho vem correndo, ela gira a bolsa, troca de lado, enfim, vários outros exemplos que eu não vou gastar o meu breve tempo para falar aqui. Antes de mais, eu quero aproveitar, então, para pedir essa autorização, porque eu quero muito continuar com esse trabalho, independente do vestibular, sabe? É um trabalho muito importante. Eu quero te enviar a adaptação que eu fiz, que estou fazendo, que está em processo, mas eu quero te enviar a adaptação do teatro que eu fiz o trabalho. O que mais eu gostaria? Ah, tá, quero falar mais 2 coisas só, gente, juro. Tem um monte, eu não tenho um monte para falar, mas eu sei que não vai dar tempo. Capim sabe ler, essa fala da Totonha, que inclusive no espetáculo eu vou fazer a Totonha, Capim sabe ler me levou direto para Fernando Pessoa. O sol doida sem literatura. O rio corre bem ou mal. E eu falei, que Totonha maravilhosa é essa? Isso, sabe? Então, assim, essas pesquisas, né? E ouvir você no YouTube, enfim, tudo isso foi dando muito... Todas as conversas com os atores, né? Com os alunos, os estudantes, tudo isso vem trazendo, assim, junto com essa sua colocação hoje, né? Dos contos, de como é que você vê desse enfrentamento, dessa vingança, porque eu acho essa palavra fantástica, porque sem usar essa palavra é muito o que eu faço dentro do meu trabalho, sabe? Eu falo que estou colocando a Rose, eu falo, bom, montei tal e tal, mas aqui é a Rose. Então, que essa vingança, isso é maravilhoso.
Eu quero te agradecer muito, muito por tudo. Quero te falar que eu tive uma aula incrível de escrita poética. Muito obrigada. E quando eu vi você no YouTube também, eu fiquei muito feliz, porque no nosso trabalho, nós temos 3 crianças, 3 adolescentes de 12 a 14 anos, que tocam tambores, que são crianças criadas no terreiro, filhos de pai de santo, que tocam tambores. E quando eu vi o seu espetáculo, né, com voz, e com o tambor, violão, falei, cara, estou no caminho certo, muito obrigada. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado, professora Rose. Deixo um beijo imenso para os seus alunos e alunas, parceiros e parceiras. E, de fato, Rose, você abriu uma interlocução extraordinária para o trabalho. Ouvir esses jovens, o que eles passam no dia a dia, o que eles sentem na pele, verdadeiramente na pele, o que isso que eles falarem vai ser ainda mais real e extraordinário que o que eu escrevo. O que eu escrevo é compactuando ali com um elemento literário, tentando entender também por que passamos por essas injustiças, essas desigualdades todas. Eu escrevo para tentar entender, compactuar, me vingar, sem julgar. Então, é muito importante que se ouça o aluno e a aluna, a pessoa que vai participar, defendendo esse texto e trazendo o seu próprio texto, a sua própria vivência. Isso é fundamental. Eu queria comentar muito ainda rapidamente, abrindo, que às vezes a gente fica muito incomodado, vamos dizer assim, agora eu não posso falar, porque eu já ouvi gente falando isso, eu não posso falar mais nada agora porque sou chamado de racista, eu não posso falar mais nada agora porque eu sou chamado de machista, de racista, de homofóbico, eu não posso falar mais nada, agora tudo isso, é tudo... Olha, é o seguinte, o incômodo que você está sentindo, alguém falou alguma coisa que te incomodou, dizendo que você é machista, te incomodou quanto tempo te incomodou? 15 minutos, 15 minutos te incomodou para você refletir se de fato você tem um pensamento racista, homofóbico? Foram 15 minutos de incômodo? O que é esse rapaz que sai de bicicleta e não consegue ir para onde ele quer ir, porque é toda hora confundido com ladrão? Sim. É um incômodo que vai carregar a vida toda. Onde que o Brasil vai consertar isso? E aí então, aí diz assim, mas agora estão dizendo leiam mulheres, quer dizer que eu não posso ler homens mais? Não, leiam mulheres, mulheres leiam mulheres negras, leiam homens negros, leiam, nenhum movimento começa calmo. Vamos dizer que a pessoa fosse dizer assim, leiam mulheres, viu? Assim que vocês puderem, claro que eu não estou querendo ofender os homens, então, se vocês puderem ler as mulheres, nenhum movimento começa calmo. Isso é para mostrar que a gente chegue na biblioteca da gente e conte quantos autores negros e negras tem lá, quantas autoras você lê. O movimento é exatamente para essa conscientização. Aí a pessoa fica incomodada 15 minutos, porque foi dizer, olha, não fala mais essa expressão, não, por favor. Não me chame de mulata, não, por favor. Aí você quer, vamos escutar, vamos tentar entender como que isso bate na pele do outro, na vida do outro. Aí um incômodo de 15, meia horinha, já deixa a pessoa incomodada, cara. Minha santa paciência, é isso que eu queria comentar. E aí, só para ilustrar, então, essa sua fala, que nem precisaria, mas como o elenco 80% são negros e pardos, né? Uma colega me pediu para participar lá da escola. Ela falou, eu queria tanto participar. Eu falei, me desculpa, mas a cota para pessoas brancas já foi preenchida. Ela falou, nossa, Rose, que forte! Tá vendo como vendo como sofre, né? Assim, não criticando a sua amiga. Pois é, aí ela falou, nossa, agora me senti na pele de vocês. Falei assim, jura? É isso. Pessoal, muito obrigada. Pode tirar o slide, né? Abra a câmera, quem quiser, quem puder, né? Vamos ver se... E eu vou, enquanto abre a câmera, eu só vou diminuir um pouquinho só, porque o meu olho já está ficando vermelho, vai que é o sol. Espera aí, eu estou aqui com vocês.
Pronto. Gisele, posso falar só uma última coisinha? Claro, pode falar. Eu tenho uma outra aula, uma pessoa lá no Recife, né? É uma aula mesmo que eu vou dar, embora eu não goste de chamar de aula, encontro. Eu queria só fazer Aí uma vai ser às analogia. 16 horas, então a gente tem uns 15 minutos, dá para a gente usar uns 15 minutos e tirar umas fotos. E vocês tiraram fotos aí? Depois eu quero que você me mande fotos, Gisele. A Eu Gisele, queria acho que só já... fazer, Diga, pode eu queria falar, só Camila. fazer uma analogia a uma frase que você sempre fala para dizer como você decidiu ser escritor, né? Se tirarem a literatura de mim, o que é que sobra? Aí eu queria fazer uma analogia a esse momento que a gente está vivendo agora. Se tirarem a arte, não só nesse momento de pandemia, né? Mas principalmente agora, o que é que vai sobrar, né? Tirarem as músicas, os filmes, os livros, as séries. E eu vi que você publicou no seu Instagram sobre o auxílio emergencial da cultura, né? E eu acho, assim, de extrema importância, porque quantas pessoas, né, que faziam eventos, tocavam em barzinhos, elas não estão recebendo nada, né? Então seria, assim, de extrema importância que houvesse mesmo essa visibilidade. Era só Você isso. observe que os artistas foram os primeiros que abraçaram a população nessa época de pandemia, nas suas lives, né, nos seus shows, enfim, nas suas conversas. A gente está aqui conversando, o que está fazendo essa tarde aqui? Conversando com um escritor, e está falando de literatura, falando de leitura, de literatura, de professor e professora. É muito importante a gente agradecer os nossos mestres e mestras. Eu lembro que quando eu encontrei a minha professora, Elza Cavalcante, ela foi uma biblioteca ambulante na minha vida. Uma mestra que, quando me ouviu falar de Manuel Bandeira com 9 anos de idade, me deu uma antologia poética do Bandeira. Disse, é um livro que esse menino, é poesia que ele quer, me deu. Modificou a minha vida, a professora Elza Cavalcante. Agradecer aos mestres e mestras. Então, desconfiar de um desgoverno, que eu não gosto de chamar de desgoverno, que persegue artista, professor, idosos e idosas, porque persegue, velhinho e velhinha. Só pode, mas morre, o velhinho já está para morrer mesmo, só morre velhinho e velhinha. Só morre velhinho e velhinha. Só morre os velhinhos e a velhinha mesmo. Persegue os homossexuais, toda a discussão de gênero, os artistas, escritores, intelectuais. Ora, ou seja, se persegue, por que persegue? Porque o artista tem sempre alguma coisa a dizer. Você observa que na pandemia, se você vai procurar os cientistas, os que os cientistas falam todos dentro de um senso científico. E sabem muito bem falar sobre isso, é extraordinário. Todos vão falar a mesma coisa no sentido científico. Os historiadores vão lá traçar paralelos com pandemias outras, né, com mortes coletivas, pandemias, mostrar como isso se deu economicamente, etc, etc. O artista chega onde nessa pandemia? No contrassenso. Ele chega para dizer daquele único velho que está sozinho em um apartamento sem ninguém. Uma solidão particular específica. O artista entra nesse contrassenso. Ele entra onde onde não há senso, onde há uma percepção, uma inauguração do olhar que a gente precisa perceber para poder se tornar uma pessoa melhor. Saber que isolamento social, essa expressão não é boa, não é real, porque isolamento social, nós estamos em isolamento social, nós. Olha aqui, ó. A gente está com o computador ainda aqui. Isolamento social, tem muita gente desse Brasil que há muito tempo vive em quarentena, completamente isolado dos bens de consumo, completamente isolado da educação, completamente isolado de tudo. Então o artista vem e diz, olha, isolamento social não, grupo de risco também não. Grupo de risco. Os velhos e velhas estão num grupo de risco. Grupo de risco, grupo de risco, grupo de risco. É um grupo de risco.
porque está correndo risco de vida, ou é um grupo de risco porque é um risco para as outras pessoas? Essa pandemia colocou os idosos e idosas em que grau de compreensão? Dentro desse sistema capitalista, em que o idoso e a idosa não servem mais para nada. Põe eles onde? No grupo de risco. Olha a expressão, não tem outra expressão, não? Uhum. Então, o artista vai lá e nos aponta essas coisas, essas armadilhas, as entrelinhas, a compreensão de tudo, das particularidades. É aí onde o artista ainda é muito perigoso. O Manuel Bandeira foi muito perigoso para mim. E eu agradeço ao Manuel Bandeira ele ter me tirado do senso comum. Eu agradeço aos artistas o tempo inteiro estarem tirando as coisas do lugar, ampliando a minha visão de mundo, para não fazer besteira, para não ser manipulado, nem manipulado. É isso. Eita, danado. Muitíssimo obrigada, Marcelino. Olha, aplausos de todo lado. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo imenso. Tirei muitas fotos. Foto. Não acho que vocês cuidem, né? Mas vamos lá, vocês estão aparecendo aqui no quadrinho, acho que não estão uns 80, 90, 100 pessoas ainda, mas vou tirar os que estão aparecendo. Pose, Marcelino, 1, 2 e... Peraí, eu vou procurar um negócio aqui. Eu ia procurar uma última palavra para vocês aqui. Tá. Vamos lá, pose primeiro. Foto, 1, 2 e... já. Aí, acho que ficou legal. Eita! Pode falar, Marcelino. Não, agradeço. Diga aí a última palavra, diga a nossa amiga Camille, enquanto eu procuro aqui. E agradecer a vocês todos e todas, professores e professoras, estudantes. Não me queiram mal se não conseguirem responder a pergunta no vestibular, que nem eu sei responder. Acho que essa foi a frase que fica desse encontro. Pessoal, muito obrigada. Meus colegas professores, né, e professoras, acho que a gente tem que se arriscar, né? Nunca imaginei que eu ia conseguir um sim do Marcelino Freire. Então, fica aí a dica, né? Acho que a gente tem que se arriscar. Contem comigo, podemos fazer outras parcerias. Muito obrigada. Assim que gerar o link da gravação, eu compartilho com vocês, tá? Vou mandar por e-mail, da mesma forma que eu mandei o link. E também nas redes sociais, que tem alguns aqui que são meus amigos, eu marco vocês lá, tá bom? Sim, toda vez que eu recebo um convite de um professor, de uma professora, de um mestre, de uma mestra, o pedido de um ator e de uma atriz, eu só se eu não tiver tempo, eu imediatamente atendo, porque ser professor e professora, ator e atriz, são profissões, ofícios belíssimos, e guerreiros. Eu estou procurando aqui uma palavrinha que eu escrevi de aqui, não estou encontrando para terminar, Maria. Aqui, encontrei. Uhum. Camille, mais alguma coisa? É isso, né? Não, só agradecer mesmo a participação, né, ter aceitado o convite da Gisele, agradecer a Gisele também pela oportunidade e todo mundo que participou, espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre aí em umas próximas reuniões. Isso, e assim que o fim do mundo acabar, a gente se encontra, eu vou aí em Uberlândia tomar uma boa cerveja, que eu estive num bar, que eu fiquei sabendo que já fechou, que era o Café Literário, eu estive aí em Uberlândia. Tem uma banda da qual eu sou muito amigo, a banda Porcas Borboletas, Danislau também, Enzo Banzo. Sou parceiro do Enzo Banzo, ele já musicou poemas meus, textos meus, os queridos, grandes artistas, já trouxe aqui para a Balada Literária, a gente convive aí artisticamente, um beijão para todos e todas aí de Uberlândia. Vou aí, diz que o Café Literário não existe, mas algum outro bar vai existir aí. A frase que eu vou terminar são os caderninhos que eu anoto frases que vou usando nos meus livros. Então, é essa que eu quero oferecer para vocês. A poesia não sabe o que fazer, mas faz, certo? Aqui onde é que é? A poesia não sabe o que fazer, mas faz. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Tchau, gente.
Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, boa tarde a Marcelino. todos e todas. Obrigada. Fiquem bem, cuidem-se, viu? Até assim que o Filme do Mundo acabar, a gente se encontra. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau.